Olá, pessoal. Mais uma vez estamos na nossa aula. Hoje teremos dois assuntos muito importantes. O primeiro deles vamos fazer uma revisão da cristalografia, né, da parte de estruturas cristalinas, dessa vez uma abordagem um pouco mais vetorial. Portanto, eu recomendo a vocês que peguem um lápis, peguem um papel, e anotem a aula, né? Escrevam as expressões, porque isso é uma forma de vocês assimilarem não tão passivamente, porque apenas assistir, apenas ouvir não será o suficiente para que vocês tenham o aprendizado suficiente. Em sala de aula, o que acontece? O professor ele apresenta as contas, apresenta os cálculos na lousa, e a professora, né? E o que os alunos fazem, as alunas fazem é anotar. E nesse processo de anotação, você acaba interiorizando, né? Você acaba acompanhando o raciocínio de quem está apresentando o assunto. Nesse caso aqui, isso já é um pouco mais difícil, porque a postura é um pouco mais, assim, mais passiva, né? Então, eu sugiro a vocês, primeiro, que anotem com papel, como se estivesse anotando uma aula expositiva, que refaçam as contas, que tentem entender passo a passo as coisas que estão apresentadas, anotem aquelas coisas que não ficaram claras. E, antes de mais nada, eu queria também que vocês fizessem uma revisãozinha muito superficial, muito leve, no assunto vetores. Nós vamos usar hoje bastante vetores. Então, operações produto escalar, produto vetorial. Somente isso. Mas seria bom e interessante que vocês, se tiverem lembrarem, tiverem alguma dúvida, façam uma breve revisão para que o assunto aqui, a preocupação de vocês, seja um assunto focal, que é a questão das estruturas cristalinas e a sua representação vetorial. Por que isso é importante, né? Por que você entrar nessa matemática é importante? Porque hoje, basicamente, tudo que você trabalha em termos de laboratório ou mesmo em termos de projeto, você está trabalhando no ambiente computacional. E no ambiente computacional, você lida basicamente com representações, e representações, em geral, matemáticas. Então, aquela questão, a matemática é muito teórica, muito distante da realidade, isso óbvio que existem representações matemáticas que são assim, né? Mas não é o nosso caso. Você precisa, de fato, entender o que representam os números com os quais você lida, com que você trabalha, porque senão você simplesmente vai ter uma abordagem superficial e não vai ser capaz, por exemplo, de aplicar o que a gente está aprendendo aqui numa situação concreta, numa situação específica, ok? Então, a gente vai começar com isso. Eu vou fornecer essa ferramenta. Então, eu vou, na segunda parte, eu vou passar para vocês uma outra ferramenta muito útil em ciências dos materiais, muito útil em engenharia dos materiais, que é a termodinâmica estatística. O que faz a termodinâmica estatística para nós, na área de materiais, é o seguinte: você pega um modelo atômico, microscópico, que você está pensando, e você consegue, através de operações, né, através de contas não muito sofisticadas, você consegue chegar a propriedades termodinâmicas macroscópicas, coisas que você pode medir no laboratório agora, certo? Com um aparato experimental nada sofisticado. É muito interessante essa abordagem, porque justamente você faz uma ponte, e é uma ponte que não é, em absoluto, uma aproximação não legítima, digamos assim. Não é uma simplificação dos problemas, mas sim você fazer uma abordagem estatística. E a abordagem estatística, nós sabemos que ela possui uma confiabilidade razoável. Então, vamos começar? Mas vamos começar, então, falando sobre
sobre as estruturas cristalinas, né? E aí o que nós temos? Nós temos que elas são vamos aqui compartilhar então o slide. Isso. Pronto. Desculpe aí a falha. Então, vamos lá. Nós já vimos que o que são as redes de Bravais, né? A rede de Bravais ela especifica matematicamente a periodicidade da rede cristalina, né? Então, como você imagina a rede de Bravais? Você imagina lembra-se que em simetria, nós vimos em simetria, nós vimos que a rede cristalina, estrutura cristalina, a rede cristalina, os cristais, você tem um motivo que se repete, um padrão, o nosso azulejo, e você tem pontos onde são colocados, pontos pré-definidos, onde são colocados esses azulejos. Então, a rede de Bravais, na verdade, não é o azulejo, são os pontos onde você vai colocar os azulejos. E são pontos matematicamente pré-definidos. E você pode fazer um operador de translação ao longo desses pontos, usando justamente esse vetor R, né? Esse vetor R, que é o vetor de translação, que é definido como, né? Você tem três bases, três vetores que servem como base, e N1, N2 e N3 são justamente qualquer números inteiros. Então, fazendo essa operação, você consegue chegar em qualquer ponto do seu reticulado e, ao observar o seu entorno, você não consegue notar nenhuma diferença. Então, é como se você não estivesse se movimentado. Então, essa é a grande definição da rede de Bravais, né? Você sofre essa translação, mas se você fazendo essa brincadeira, né, como se você fechasse os olhos ao transladar e ao abrir os olhos fala não, mas eu ainda continuo no mesmo lugar, não há nada mudou. Essa é uma característica dessa simetria que é importante para você checar realmente se é possível ou não aquela determinada estrutura ser uma rede de Bravais, certo? E você pode chegar em qualquer ponto, né? Você pode chegar em qualquer ponto após, né? Se você tivesse um vetor posição, você pode chegar nesse ponto após n passos de comprimento aí, que são justamente a somatória dos passinhos que você deu até chegar na posição determinada. Esses vetores A1, A2 e A3 são chamados de vetores primitivos e geram uma rede primitiva. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma estrutura cúbica simples, né? Cúbica simples. Então, um cristal cúbico simples, você pode estabelecer que colocar o vetor primitivo, pode colocar a origem aqui, e eles são AX, AY e AZ, certo? Então, esses seriam os três vetores primitivos, possíveis vetores primitivos de uma estrutura cúbica simples. Uma estrutura cúbica simples bem determinada. Por outro lado, eu posso pegar uma cúbica de corpo centrado, um cristal cúbico de corpo centrado, e posso colocar o meu vetor primitivo apontando para os dois átomos da base, dois átomos da base, como é que estamos vendo aqui, e uma base e um átomo apontado no átomo que está no centro do átomo. Então, seria os meus vetores primitivos. Mas eu posso também representar o cúbico de corpo centrado através desses vetores primitivos, apontando para, né,
Para quem? Para os átomos que estão no centro do cristal, né? Então, que da mesma forma eu estaria representando adequadamente o meu cristal cúbico do corpo central. Veja, então eu posso ter, eu não tenho uma única forma de criar ou de representar um vetor primitivo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, duas formas de representar o mesmo cristal. Isso não tem problema algum, desde que desde que você obedeça a alguns critérios. Então, aqui, como exemplos de elementos cúbicos de concentrado, nós temos o bário, o cromo, o césio, o ferro, o potássio, né? Temos aqui uma série de elementos que apresentam essa estrutura cristalina. O cúbico de face centrado, então, os vetores primitivos dele são os vetores, esses vetores indicados aqui, A1, A2 e A3, né? Que são justamente os vetores apontados para os átomos que estão no centro das faces, certo? Os três átomos, as três faces contíguas da origem, no centro das faces. E aí como é que fica? Então como é que eu represento, por exemplo, esse átomo que está representado aqui no ponto P? O átomo representado no ponto P seria A1 mais A2 mais A3. O átomo que está no ponto Q seria 2A1, A2, né? Porque ele estaria nessa diagonalzinha aqui. O átomo que está na posição S, então seria menos A1 mais A2 mais A3. Então vejo que não há dificuldade nenhuma, né, de representar todos os átomos, né, através da utilização da estrutura primitiva, da rede primitiva e da base primitiva. Então, aqui também alguns exemplos de estruturas de cristais monatômicos que possuem estrutura CFC, então, né, prata, ouro, o alumínio, o cálcio, o cério, o cobalto beta, o cobre, e por aí vai. Então, a célula unitária primitiva, o que vai defini-la? Então, ela não existe uma única célula primitiva para uma rede de Brevard, né? Nós vimos em aula anterior que você pode representar a mesma estrutura cristalina usando diferentes células primitivas. Agora, o requisito principal, né, para que aquela célula seja primitiva é que ela contenha apenas um ponto. Apenas e somente um ponto. Né? Exatamente um ponto, nem menos e nem mais. Então, portanto, se a densidade de pontos em um reticulado for N, e se V for o volume, né, dessa célula primitiva, então N vezes V vai ser igual a 1, certo? E, portanto, o volume vai ser 1 sobre N. Portanto, não é importante a escolha da forma da célula unitária primitiva, ou célula primitiva, o seu volume sempre será igual, sempre será V. Lá na frente eu vou chamar esse V de VD, de estrutura direta, o cristal direto. Mas isso é para diferenciarmos da rede recíproca. Muito bem. Então, a célula primitiva ela é diferente, ela não é a mesma que a célula unitária ou célula convencional que, em geral, nós estamos acostumados. E essa célula convencional, ou célula unitária, em geral, ela é maior do que a célula unitária primitiva, certo? O importante é que que fique determinado, fique claro, né, as bases, né, os vetores que servem como base para a célula unitária primitiva. Isso será muito útil lá na frente, ok?
Então, ficaria aqui como exercício para vocês enxergarem, né, essas, essas possíveis bases para essas células primitivas para diversas estruturas convencionais, diversas células convencionais. E, por fim, uma observação: a célula primitiva de Wigner-Seitz, ela é primitiva. E vocês lembram pela construção dela, né? Ela contém exatamente um átomo, né? Um ponto, digamos, não átomo, um ponto, vamos dizer assim, tá? Aqui podemos ver, por exemplo, a estrutura do diamante, né? Pensando aqui um pouquinho no diamante. O diamante, a estrutura dele não é uma estrutura, no todo, ele não é uma estrutura de brevet, certo? Mas ele é a junção de duas redes de brevet que são interpenetradas, certo? Então você vai enxergar duas cúbicas de face centrada se penetrando. Uma com origem no ponto zero e a outra, uma com origem no ponto zero e a outra com origem no ponto A sobre 4, x mais y mais z, onde x, y, z são os versores nas direções ortogonais. Ok? Muito bem. A estrutura hexagonal compacta, uma estrutura muito comum, ela é muito comum, também ela por si não é uma rede de brevet, mas ela é a superposição de duas redes de brevet hexagonais simples, que, pela sua superposição, como vocês podem ver aqui no desenho, é como se você tivesse duas redes triangulares bidimensionais superpostas, formando, portanto, essa estrutura hexagonal. E observem que uma diferença, né? Nós não trabalhamos apenas, então, em função do lado do cubo, né? Do lado A, mas aí temos que acrescentar um lado C, porque a base em A3 não é, não é necessariamente um múltiplo do lado A, certo? Isso em função da simetria da estrutura hexagonal, onde os lados da base não são necessariamente iguais ao lado da altura, certo? Muito bem. Aqui vejo a importância, né, do hexagonal compacto quando existem muitos elementos, muitos cristais monatômicos que possuem essa estrutura. Bom, vamos entrar agora nesse conceito que às vezes é um pouco difícil pela sua abstração, mas ele é de uma utilidade assim muito grande para o entendimento e para efetuar algumas contas ou algumas análises de materiais cristalinos. Por exemplo, a difração de raio-x, uma ferramenta corriqueira na ciência dos materiais, na engenharia dos materiais, a base de análise dos dados, a base de análise é feita dentro da rede recíproca. Então, se você não entende com uma certa profundidade o que é a rede recíproca, você, quando utiliza desse tipo de técnica experimental, você está mexendo como se estivesse mexendo com uma caixa preta, né? Com uma caixa preta. Então, isso aí é uma coisa que temos que sempre ter em vista, sempre ter em vista da sua importância. Muito bem. Então, nós já vimos, né? Agora vamos pensar o seguinte, né? Que você tem um cristal, né? As propriedades físicas desse cristal, elas serão invariantes conforme eu me desloco por esse cristal através do vetor de translação. Isso significa o quê? Significa que qualquer coisa que eu meça num determinado ponto e translade em R,
na definição do vetor de translação da rede de Brevet, essa propriedade não sofrerá nenhuma variação. Ok? Muito bem. Se essas propriedades físicas, se eu representar essa propriedade que eu estou medindo, uma função, que é função da posição, certo? No cristal, se eu estou trabalhando com uma rede de Brevet, e se esse vetor é uma translação em Brevet, então não vai fazer diferença se eu medir aquela propriedade em F na posição R ou em F na posição R mais o vetor, mais uma eventual translação, mais um vetor translação, certo? Poderíamos pensar o seguinte, né, que justamente isso representa a periodicidade, né, do cristal. E, de fato, representa a representação matemática dessa periodicidade. Se é uma função periódica, então o que nós temos? Essa função periódica ela pode ser descrita como uma série de Fourier. Aí outro assunto que eu não vou detalhar aqui, né, a conta na série de Fourier, mas quem nunca ouviu falar ou quem se esqueceu que é série de Fourier, não custa nada gastar aí uns 15, 20 minutos, né, e dar uma pesquisada sobre o que se trata. É uma ferramenta matemática muito útil, muito interessante e muito presente em técnicas de espectroscopia, principalmente quando você está trabalhando com ciência dos materiais. Então, não é uma ferramenta matemática exótica, como alguns ainda acham. Muito bem. E a série de Fourier diz o seguinte, que eu posso representar qualquer função periódica através de uma soma, né? De uma soma. Essa soma ela tem um coeficiente AK, né? Para cada termo dessa soma. E vocês vejam que eu tenho aqui representado um número aqui que é o quê? É um número, primeiro, é um número complexo. E se você olhar, quem já viu, essa expressão aqui, ela é uma expressão que representa muito bem uma onda estacionária, certo? Daí que vem a origem, né, de você trabalhar com a série de Fourier, uma vez que você está lidando com uma estrutura periódica estacionária. E os coeficientes, esses coeficientes A, K, eles são dados pela... você tem que ter o volume da célula primitiva, que é definido pelos vetores A1, A2 e A3, vetores base, e você vai expandir essa função em relação a IKRDR, certo? Não se preocupe, não faremos essa conta aqui, mas é importante entender o seguinte, né? Trata-se de uma... veja, isso aqui é uma somatória, uma soma de termos. Então, o que eu quero saber é o seguinte, que valores de K são possíveis, são aceitáveis, para que justamente eu tenha essa condição de periodicidade, a condição de que F de R, F de R vetor posição, seja igual a F de R mais Rzão, que é a posição mais o traslado. Ou seja, essa função tem que ter a mesma periodicidade da rede de Brevet que você está analisando. Certo? Então, fazendo essa expansão de Fourier para F de R mais Rzão, já temos essa expansão para F de R. Então, o que F mais R, Rzinho mais Rzão, vai ser a somatória de IK Rzinho mais Rzão, que, sendo isso aqui uma exponencial, eu posso desmembrar, né?
a exponencial da soma é o produto das exponenciais, e observa aqui que eu tenho, então, o f de Rzinho, vezes esse IKRzão. Agora, eu sei que essa condição tem que ser aceita, tem que ser obedecida. Então, isso aqui tem que ser igual a f de Rzinho. Ou seja, esse termo aqui ele tem que ser igual a 1. Para que esse número de Euler aqui seja igual a 1, K vezes R tem que ser múltiplo inteiro de 2π, certo? Então, por isso que N tem que ser um número inteiro. E quais vetores K que satisfazem essa condição? E de KR sendo igual. Então, são aqueles cujo o seu produto escalar, seja igual a 2πn. Então, esses vetores, né, que obedecem a essa condição descrevem um espaço recíproco ou descrevem uma rede recíproca gerada com uma base de vetores da rede recíproca. E como eu vou gerar isso, né? Então eu sei o seguinte: cada rede de Brevet tem né? A gente chama, vamos chamar agora essa rede de Brevet de rede direta. Ela possui uma rede recíproca específica. Então, cada uma possui a sua correlação na rede recíproca. E para eu gerar essa rede recíproca, eu faço essas continhas aqui vetoriais. Então, as minhas bases B1, B2 e B3 são geradas através dessas expressões vetoriais, usando as bases da minha estrutura primitiva, da minha célula primitiva. Agora, observem aqui embaixo que a A1 escalar, A2 vetorial A3, isso aqui, esse termo aqui de baixo, ele é igual ao volume da célula primitiva direta, certo? E ele é comum nos dois. Então, na hora que você vai fazer a conta, na hora que você vai desenvolver a expressão, você só faz essa conta uma vez. Então, o seu trabalho fica sendo achar esse produto vetorial aqui de cima. Então, esse K, esse é um vetor qualquer, né? Vamos pegar um vetor qualquer. Esse vetor qualquer, que pode ser escrito com uma combinação linear das bases, né, B1, B2 e B3, ele vai ser representado, então, agora, a gente vai dar uma outra cara para ele, um outro nome, que ele vai gerar uma rede de Brevet no espaço recíproco. Então, eu tinha a minha rede de Brevet no espaço direto, né, representada por aquele vetor Rzão, né? Agora eu vou ter um vetor que vai representar no espaço recíproco essa estrutura, usando essa notação G, né? GHKL. Então, HKL são números inteiros e com isso eu gerei a minha rede de Brevet no espaço recíproco. Sim, sim. Quem já viu alguma coisa de cristalografia, viu alguma coisa de estruturas cristalinas, de planos cristalinos, fala, pô, esse HKL é o HKL que a gente já viu? Sim, são os próprios. E aí a gente vai ver essa parte interessante, essa ligação interessante, que muitas vezes a gente já usa a rede recíproca, o conceito da rede recíproca, sem se dar conta. Então vejamos aqui algumas propriedades da rede recíproca. Né? Primeiro é que aquela que eu disse para vocês, que esse produto aqui, ele é o volume, tá? Esse volume da rede primitiva direta. O volume da rede primitiva recíproca é dado por esse produto aqui. B1 escalar B2 vetorial B3. Certo? E
E os dois volumes se correlacionam através dessa expressão que fica para vocês como um exercício provar que essa expressão aqui é verdadeira. Simplesmente fazendo as continhas desse produto, esses produtos escalares e vetoriais conforme apresentados. Os Bs, então, são vetores primitivos da rede recíproca. E eles têm que, obrigatoriamente, satisfazer essa condição, né? Essa relação em que BI escalar AJ é igual a 2π delta de Dirac IJ. Ou seja, se os índices aqui são iguais, então esse produto é igual a 2π. Se os índices são diferentes, então esse produto é zero. Certo? Muito bem. Agora, a rede recíproca, portanto, é uma rede de brevet. Certo? E como é que essa é uma propriedade da rede recíproca. Certo? Como é que eu provo isso? Fazendo esse produto escalar entre o meu vetor de translação na rede recíproca com o meu vetor de translação na rede de brevet direta, né? E nós vemos que isso vai dar uma combinação linear entre os dois, certo? E se eu fizer a rede recíproca da rede recíproca, eu volto na rede direta original. Essa é uma outra característica interessante, uma outra propriedade interessante. Ok? Então vamos agora fazer aqui alguns exercícios, né? Vamos pensar aqui. Então eu tenho uma rede cúbica simples, né? Os vetores primitivos da rede cúbica simples é A1 é AX, A2 é AY e A3 AZ. E aí como é que eu calculo isso? Então como é que eu chego nas bases da minha rede recíproca? Então eu substituo, né? Na minha expressão, então fica AY, A versor Y vetorial A versor Z, e aqui embaixo o valor do volume da célula primitiva direta, que, conforme vemos aqui, é o esperado, é A ao cubo, certo? E o A versor Y vetorial A versor Z é igual a A ao quadrado versor X. E, portanto, substituindo esses termos aqui, nós chegamos na expressão para B1, que é 2π sobre A versor X. E fica como exercício para vocês acharem os demais versores, os demais vetores primitivos da rede recíproca da rede cúbica simples. E, como exercício, também eu quero que vocês cheguem às bases da rede recíproca do cúbico de corpo centrado e do cúbico de face centrada. E vocês vão chegar a uma conclusão muito interessante, muito curiosa, que eu não vou dizer qual que é. Vocês vão me dizer amanhã o que vocês descobriram de interessante. Outra coisa interessante é vermos aqui a dimensão da rede recíproca. Né? Qual que é a dimensão da rede recíproca? A dimensão dela, em termos análise dimensional mesmo, né? Veja, quando eu estou aqui, a dimensão dos versores aqui é comprimento, certo? E na rede recíproca, o que você tem é 1 sobre comprimento. Né? É 1 sobre a distância. Muito bem. A zona de Brillouin, eu vou só passar aqui, depois quando nós falarmos sobre estruturas eletrônicas, nós vamos voltar a falar sobre ela. Ela seria a célula primitiva de Wigner Seitz construída na rede recíproca, certo? Essa que seria a zona de Brillouin. Aí nós vamos ter, conforme eu vou construindo a zona de Brillouin, eu tenho a primeira zona de Brillouin, a segunda zona de Brillouin e assim por diante. Mas isso aí, quando falarmos sobre elétrons, aí eu vou
voltar a conversar sobre isso com vocês, certo? Muito bem. Aí, agora, o que se sabe, e vocês quem já trafegou por esses assuntos, já percebeu, existe uma ligação entre rede recíproca, né, e os índices de Miller utilizados para a representação de planos cristalográficos. E quem já mexeu com difração de raio-x percebe que o que você enxerga na difração de raio-x não são átomos, mas são justamente os planos. Então, portanto, você tem aí uma relação direta entre essas duas análises, né? Numa rede de brevet, o plano é definido, né, quando eu tenho pelo menos 3 pontos não colineares. Eles não podem ser colineares. Quando eu tenho 3 pontos não colineares, eu tenho, então, definido um plano na rede de brevet, o que é razoavelmente que a geometria já preceitua. E o que são... Você, na verdade, numa estrutura cristalina, você não tem um plano, mas você tem famílias de planos que são planos paralelos, né? que estão espaçados de forma igual, como está aqui representado nessa figurinha aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui pegando uma cúbica simples, uma estrutura cúbica simples. Eu tenho essa família de planos, que é 0, 1, 1, 0. Por enquanto, não vamos nos preocupar muito com essa notação. Uma família de planos 1, 1, 0, né? E uma família de planos 1, 1, 1. Certo? Muito bem. Existe um teorema que diz o seguinte: para qualquer família de planos separada por uma distância d, há um vetor da rede recíproca perpendicular aos planos. O menor deles tem um comprimento de 2π dividido por t. Da mesma forma, para qualquer vetor g, ou seja, vetor de translação no espaço recíproco, há uma família de planos normais AG e separados por uma distância d, onde 2π sobre d é o tamanho do menor vetor da rede recíproca paralelo a G. Certo? Traduzindo em miúdos isso. Né? Cada conjunto de planos, né, cada família de planos no espaço direto é perpendicular a um conjunto de vetores de translação K na rede recíproca. Certo? Eu usei o Gzão para dizer o seguinte: olha, vamos, por enquanto, pensar somente na geometria, não na periodicidade. Agora sim, essa distância entre os planos consecutivos de uma família de planos no espaço direto vai ser dada por 2π sobre o módulo do vetor de translação na rede recíproca de Brevet, ok? Que é representado através desse vetor de translação que a gente já viu, certo? Onde HKL justamente são os índices de Miller, os índices de Miller que a gente já conhece. Então, como é que eu calculo? Né? Quem já mexeu com cristalografia, lembra que para cada estrutura cristalina, eu vou ter uma expressão que relaciona HKL, né, com o D. Isso por quê? Porque os Bs, né, eu conheço, eles são função de quem? Da minha célula primitiva no espaço recíproca, que depende, que foi calculado a partir da célula primitiva da rede direta. Né? E os HKLs correspondem cada arranjo deles, cada tripla, né, corresponde a um índice de Miller que justamente se refere a um plano, uma família de planos. Esses HKLs, né, vocês têm que perceber o seguinte: eles têm que ser inteiros e não pode ter nenhum denominador comum, nenhum fator comum entre eles. Então, eles têm que ser um mínimo múltiplo comum, né, entre eles. Desculpa, eles não podem ter nenhum múltiplo comum entre eles.
E os índices de Miller, de um plano, eles possuem sempre uma interpretação geométrica na rede direta, certo? E como um plano com um HKL é perpendicular a um vetor da rede recíproca, né, ele estará contido nesse plano K vetorial R, que é igual a A, para uma escolha adequada para uma constante A. Então, eu vou ter que achar uma constante A de forma que eu tenha esse K vetorial R, igual a esse número. E, para que isso aconteça, na verdade, a interpretação geométrica disso fica como? Então, é um plano, o plano ele intercepta os três eixos, né, da célula primitiva, e através dessa interceptação, né, nos três eixos é que eu acabo chegando no HKL. Quem já trabalhou com isso, quem já estudou isso, é a forma convencional de se chegar nos HKLs. E como eu calculo isso através do meu vetor de translação da rede de Brevet no espaço recíproco, resolvendo essas equações aqui nos eixos, que me dá justamente essa equação me dá a interceptação do plano com o eixo. Né? E aí eu chego no espaço direto, né? Na rede direta, eu chego que eu vou ser o eixo x1, né, da base A1, da rede direta, vai ser interceptado em A dividido por 2πh, x2 vai ser interceptado em A dividido 2πk, e x3 vai ser interceptado em 2π sobre L. Certo? E aí temos aquela forma de chegarmos no HKL através dessas interceptações, né? Intersecções, perdão, né? Do plano com os eixos, e chegando a uma relação de proporcionalidade onde eu tenha obrigatoriamente números inteiros. Então, aqui, né, voltando àquela figura anterior, então, como é que eu cheguei nessa família de planos aqui, a plano 0, 1, 0, justamente, veja como esse plano ele intercepta, né, essa família de planos intercepta a base A1, A2 e A3. Né? Mesma forma, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Ok? Está aqui apresentado graficamente essas estruturas. Fica como exercício para vocês, depois eu vou deixar por escrito, mas fica como exercício testar outros planos, outras estruturas também, outras estruturas cristalinas. Certo? Muito bem. Agora, com isso, vocês têm um ferramental geométrico para quê? Para vocês conseguirem, para que vocês consigam manusear, né, as estruturas, né, de forma matemática, as estruturas cristalinas, e perceberem que existe essa simetria, a simetria que existe, ela é uma simetria que está centrada naquele vetor de translação. Então, qualquer perturbação que ocorra no vetor de translação, ele vai gerar um desvio, né, nessa simetria que nós observamos. E, de fato, se vocês forem estudar fração de raio-x, o que se esperaria é que para cada plano existisse uma única reflexão, né, em função dessa simetria. Mas o que se observa, em geral, e na imensa maioria dos casos, é que você não vê um pico
ultraconcentrado, mas você vê um pico mais aberto. O curso não é sobre isso, então eu só estou instigando vocês a darem uma pesquisada. E aí vocês me responderem, então por que os picos, né, justamente os picos de difração, ou mesmo quando você outras técnicas de espectroscopia, por que elas não apresentam picos bem comportados, ou seja, valores bem definidos de reflexão ou de ressonância, mas existe uma faixa, né? Existe aí uma pequena dispersão. Da onde vem isso? Essa é uma pergunta que espero eu, no final do curso, vocês consigam respondê-la de uma forma tranquila, de uma forma sem titubear. Agora, né, o que vamos pensar aqui? Agora vamos pensar no seguinte: de que forma, né? De que forma a de que forma essa questão, essa simetria, todas essas periodicidades, essa forma como nós enxergamos os átomos ligados em cristais numa estrutura periódica, numa estrutura bem comportada, e cujas ligações químicas são modeladas, né? Nós temos como modelo para essas ligações químicas osciladores harmônicos. Como eu faria para testar esses modelos? E como eu posso fazer que os dados que eu tenho experimentais no mundo macroscópico, no mundo, eles possam ser correlacionados com o que nós observamos na escala atômica? Essa é uma questão muito importante porque hoje em dia você fala, vamos fazer modelagem matemática. Mesmo se você, com uma boa computação, se você for tentar analisar átomo a átomo, a escala que você vai estar trabalhando é uma escala que rapidamente você vai chegar no limite computacional, seja de memória, seja de processamento. E de forma desnecessária. Por que de forma desnecessária? Porque justamente nós temos as quebras de simetria, né? Nós temos justamente o que a gente os ditos defeitos estruturais. Mas basicamente o que nos faz pensar é o seguinte: será que é necessário, né? E para isso nós usamos uma ferramenta que é chamada de mecânica estatística. Essa mecânica estatística, ou física estatística, ou termodinâmica estatística, aí depende de quem, do livro que é adotado, né? Ela faz o quê? Justamente ela faz essa análise. Você pegar uma amostragem muito grande, né, de muitos elementos, e tentar extrair desses muitos elementos médias, extrair informações que sejam confiáveis, que sejam fidedignas, né? Então, vamos começar, né, pelo escopo, né, da termodinâmica estatística, que é de suma importância, que é uma ferramenta muito útil na ciência dos materiais, muito útil hoje até na engenharia de materiais, quando você está lidando com processos que entram em escala atômica, seja tratamentos superficiais, sejam mesmo por nanocompostos. Então, ela é uma ferramenta que se faz necessária. E como eu disse para vocês, ela faz essa transposição do micro para o macroscópio, e ela é dividida metodologicamente em 3 conjuntos, ou ensembles. Então, nós temos o ensemble microcanônico, onde
o sistema é totalmente isolado na vizinhança, então eu tenho pleno controle na energia interna desse sistema, tenho um controle no volume nesse sistema e um controle no número de partículas, número de agentes que pertencem a esse sistema. Aí eu tenho outro conjunto que é chamado conjunto canônico. O conjunto canônico, ele troca apenas energia com a fronteira. Então, se no ensemble microcanônico eu controlava a energia interna, aqui no canônico eu não controlo mais a energia interna, porque é possível a troca de energia. A troca de energia com o meio, a fronteira. E o que eu tenho controle é na temperatura. Né? Eu consigo, por exemplo, manter a temperatura, o volume e o número de partículas fixos, controlados. E o Gran Canônico, o sistema Gran Canônico, ele troca tanto massa quanto energia com a fronteira. Então, por exemplo, eu tenho aqui, as minhas restrições vou continuar controlando o volume, vou continuar controlando a temperatura, mas eu não vou controlar mais a temperatura, desculpa, eu não vou controlar mais o número de elementos, mas eu vou controlar o potencial químico, certo? O meu N é variável. Aqui cabe um parênteses, que é sempre muito importante você definir qual que é o sistema que você está estudando, né? Que sistema é esse? Então, por exemplo, se você está pensando aí num tratamento térmico, né, qual que é o seu sistema, né? Qual que é a fronteira? É o forno ou é a amostra que está sofrendo o tratamento térmico? Às vezes, uma análise mais afoita, não, é o forno, porque é o forno que eu esquento, etc. Na verdade, a minha fronteira é a amostra, é a fronteira da amostra. Algumas vezes eu posso estar estudando, estar analisando, não a amostra, uma pequena região dentro da amostra. Né? Então, aí a minha fronteira vai ser essa pequena região de dentro da amostra. Então, isso é uma coisa que é importante a gente sempre ter claro, né? Qual é o que eu estou definindo como fronteira. Ok? Aqui alguns conceitos estatísticos, nada, né? Nem entramos na física ainda, nem na termodinâmica. Então, existe um conceito estatístico muito interessante, que é usado, né, para várias aplicações, que é o valor médio esperado. E como eu calculo o valor médio esperado? Né? Então, eu tenho uma configuração onde eu tenho várias possibilidades, né? Diversas possibilidades, que vão me dar o que eu chamaria de um valor. Né? A gente pode brincar aqui, por exemplo, um jogo de azar, qual que é o valor médio esperado da Mega Sena? Seria o prêmio esperado pela Mega Sena, né? O prêmio, o retorno, vezes a respectiva probabilidade de eu ganhar esse prêmio. Então, se eu quero saber o valor médio esperado da Mega Sena, eu vejo quais são os prêmios, né, e suas respectivas probabilidades, né, quando eu faço um determinado jogo, e somo isso, eu vou ter lá o meu valor médio esperado. Até é um jeito de você saber se vale a pena ou não você fazer o jogo da Mega Sena, se você está fazendo um investimento de alto risco ou se você está fazendo um jogo de azar. Quando esse valor médio esperado for na ordem de grandeza da aposta que você está fazendo, então começa a ser um investimento de risco. Quando esse valor médio esperado é muito abaixo da aposta que você está fazendo, né, do valor da aposta, então aí você está fazendo um jogo de azar, não um investimento de alto risco. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: então, se eu quero determinar a energia média do sistema, como é que eu faço isso? Eu identifico quais são as possíveis energias, né, que esse sistema pode ter, né, e
e tento identifico a respectiva probabilidade de encontrar algum elemento desse sistema com essa energia. Então, eu vou ter que o I são os possíveis estados, as energias que esse sistema pode se encontrar, e PI são as respectivas probabilidades. Adotando um sistema canônico, nós vimos que ele não troca matéria, ele só troca energia, né, com a fronteira. Então, nesse caso, o valor da probabilidade é dado por uma distribuição conhecida, é uma distribuição exponencial, onde eu vou ter uma probabilidade associada para cada possível energia. Que essa é a expressão aqui. Ok? Onde Z, esse Z maiúsculo aqui, simplesmente vamos pensar o seguinte, é uma constante de normalização, ou seja, a soma de todas as probabilidades, né, de todas as possíveis probabilidades tem que ser igual a 1. Então, para que isso seja verdadeiro, então eu tenho que achar um Z que faça com que isso seja verdadeiro. O beta é uma constante. Aí tem toda uma forma de você chegar nesse beta, né? Não vem ao caso no momento. E ele é igual ao inverso da constante de Boltzmann vezes a temperatura em graus Kelvin, né? Em valores absolutos. E o epsilon R, esse epsilon R, é a energia de cada estado R. Então, essa expressão se convenciona chamar de distribuição de probabilidades canônicas de Gibbs. Então, agora, eu sabendo, pela lei das probabilidades, que a soma de todos os possíveis estados, a soma das probabilidades de todos os possíveis estados tem que ser igual a 1, isso é estatística. Então, eu somando todos os possíveis termos aqui, eu vou ter que chegar que eles sejam igual, esse termo aqui seja igual a 1. Portanto, esse Z maiúsculo vai ser igual a essa exponencial aqui, a soma dessas exponenciais, que é o quê? A soma de todos os possíveis estados, né? A soma da exponencial de todos os possíveis estados, a menos com essa constante beta aqui. Então, se eu sei identificar quais são os possíveis estados, né? E isso não é absolutamente algo que esteja fora do nosso alcance teórico. É uma coisa que dependendo do modelo que eu possua, que eu esteja trabalhando, são valores que eu posso ter, que eu posso chutar, que eu posso fazer uma estimativa. Um dos possíveis estados, é óbvio, é zero. A energia está zero, o sistema está no estado mais baixo de energia, ou estado fundamental, então está no estado zero. Então já temos aí um possível valor. Então essa conta não é tão como eu diria assim, tão abstrata como aparenta. Agora vamos pensar o seguinte, então eu já sei, de certa forma, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o valor médio esperado da energia interna do sistema. Certo? E como é que eu obtenho isso? Justamente, deixa eu voltar aqui, justamente achando, encontrando todas as possíveis energias e todas as possíveis probabilidades, respectivas probabilidades dessas energias. E isso aqui eu já consegui, de certa forma, achar. Né? Então, eu tenho que a probabilidade para cada energia, eu tenho que a sua respectiva probabilidade vai ser PR. Ok? Então, não temos isso. Agora, então, o meu trabalho eu já consigo. Sabendo das alternativas, eu consigo chegar no valor médio esperado de quem?
energia interna. E conseguindo o valor médio esperado da energia interna, através de manipulações da termodinâmica clássica, eu chego em outras propriedades macroscópicas, certo? Porque a energia interna é uma propriedade macroscópica, que é mensurável macroscopicamente. Eu não preciso de um acelerador de partículas para determinar essa energia interna. E a primeira lei da termodinâmica, o que ela faz? Ela relaciona a variação da energia interna com a variação do calor e a variação do trabalho ou do trabalho realizado sobre o sistema. Então, eu já tenho aqui, vejam só, eu tenho aqui a minha energia interna, eu obtenho o valor médio esperado, ou seja, a média das possíveis energias que esse sistema recebe, esse sistema aceita. Então, está aqui a expressão do valor médio esperado, a probabilidade vezes a respectiva energia. E nós já temos a expressão para PR, então chegamos a essa somatória aqui. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma gambiarra matemática aqui. Obviamente eu não esperaria que vocês tivessem essa sacada do nada, então são aquelas coisas que a gente conta, você não precisa, né, chegar... puxa, como é que eu chegaria nisso? Não, você não é seu trabalho chegar nisso. Né? Já fizeram esse trabalho para você. Então, eu fazendo essa manipulação matemática, eu sei que fazendo a derivada, o U é igual à derivada desse termo, desse exponencial em beta, derivada parcial, 1 sobre z, que eu tirei para fora tirei fora esse z. Né? Essa aqui cálculo 2, né? É derivada parcial. Aí eu consigo tirar, né? Então, da somatória a derivada parcial del beta. E olha só que interessante. Esse terminho aqui, essa somatória, nada mais é de quem? Do próprio z, o z maiúsculo. Então, eu sei que a minha energia média esperada, né? A minha energia interna esperada, valor médio esperado da energia interna, vai ser o quê? A derivada, né? 1 sobre z, a derivada parcial de z em relação a beta. Que esse termo aqui também, matematicamente, é equivalente à derivada parcial de beta do logaritmo neperiano de z maiúsculo. Então, olha que interessante. Se eu chegar em z, que a gente chama de função de partição canônica, se eu chegar em z, eu consigo chegar através de uma manipulação matemática básica, né? Consigo chegar no valor de U. Ou seja, e esse Z, percebam o seguinte, esse Z é calculado com base nas minhas hipóteses, né, das possíveis energias no estado atômico, no estado microscópico. E eu chego de uma forma direta num valor termodinâmico clássico. Então, sem grandes sustos. Então, para que eu consiga o valor da energia interna do meu sistema, do meu modelo, eu tenho que conhecer, então eu tenho que identificar a função de partição canônica Z, que nada mais é do que a somatória, né? Relembrando, é a somatória da exponencial de beta vezes todas as possíveis energias que esse sistema pode assumir. Agora, aqui um parênteses para os... Né? E fazendo uma ponte com a rede recíproca. Se vocês perceberem, se vocês pensarem uma coisa, quando a gente viu o vetor de translação, nós vimos o vetor de translação, a rede recíproca, né? Toda aquela abordagem que nós fizemos, vocês observarem
que aquela transformação de Fourier que fizemos, ela tem uma cara de onda, né? E a mecânica quântica nos diz isso. Olha, a matéria, ela se comporta de uma forma ondulatória. Se a matéria se comporta de uma forma ondulatória, o que significa isso? Num primeiro momento, significa que se o sistema está devidamente fixado às suas condições de contorno, o que acontece? Vamos pensar aqui. Um sistema ondulatório que todo mundo conhece é a corda de um violão. A corda de um violão, você não espera qualquer frequência, ou seja, qualquer energia. Você tem modos, né, de energia bem determinados. Né? Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. E para harmônicos superiores, eles começam a se tornar imperceptíveis. Então, na verdade, essa somatória que nós estamos vendo aqui, ela não é uma somatória que necessariamente deva ser infinita. E os valores que vão nesse epsilon r não são necessariamente valores que sejam desprovidos de um chute bem escolhido. Então, vejam bem, isso aqui é muito mais fácil do que está aparentando. É só uma questão de se acostumar com essa ferramenta. Agora, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: bom, tudo bem, agora você tem lá a energia interna, mas você tem o calor e você tem o trabalho para analisar. Muito bem. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que esse sistema, né, ele dependa de um ou mais parâmetros que decorrem de ações externas a esse sistema, que vão gerar trabalho. Por exemplo, um campo elétrico, por exemplo, uma pressão, por exemplo, uma variação no campo magnético. Né? Todas essas interações, elas acabam gerando trabalho, né, dentro do seu sistema. Não sei qual interação é essa. Então, eu vou chamar esse parâmetro de lambda, né? Chamar de lambda. E as suas variações infinitesimais e também vão gerar uma variação infinitesimal no valor da energia, no estado de energia particular. Então, o que vai acontecer? Um trabalho macroscópico, que é a soma de todos esses trabalhos microscópicos, é dado, né, a variação dele vai ser, no fim das contas, igual à variação encontrada no estado microscópico. Aí, se eu definir um parâmetro φr como sendo a variação da energia em função do meu sistema, em função da variação desse parâmetro que é decorrente de um trabalho externo realizado, então, substituindo isso aqui nesta expressão aqui, o que eu chego é que a minha variação no trabalho vai ser menos a variação da energia interna do microscópio, que é igual a esse fator φr de lambda, ou seja, a variação naquele parâmetro. Por exemplo, a variação infinitesimal de uma força aplicada, um potencial elétrico aplicado, ou mesmo um campo elétrico aplicado, certo? Então, agora, para cada um desses estados, veja, para cada uma daquelas coisas eu tenho uma contribuiçãozinha. Então, como é que fica a nossa história aqui? Então, vamos voltar de novo ao conceito do valor médio esperado. Qual que é o conceito do valor médio esperado? Do estado vezes o estado possível vezes a sua respectiva probabilidade. Então, nós temos o estado possível, que a gente determinou aqui, que está correlacionado
com a distribuição das possíveis energias, vezes a sua respectiva probabilidade. Veja, isso aqui é estatística. Isso aqui é estatística, né? Valor médio. Agora, então, eu sei que d ômega R é igual a menos d epsilon R. E sei que d epsilon R menos d epsilon R é igual a φ de lambda, que é a variação, que é um fator que está ligado a aquele trabalho externo. Então, fazendo com que o φ total seja o valor médio esperado desse φ seja justamente o produto desse φr vezes as respectivas probabilidades, então eu vou chegar aqui o trabalho infinitesimal, a variação no trabalho infinitesimal será igual a φ vezes esse d lambda, né? Aí eu partindo do valor médio esperado da energia interna, que eu já defini, né, anteriormente como sendo a soma dos possíveis estados vezes as respectivas probabilidades, né? Aí o que eu tenho? Eu fazendo o diferencial dessa energia, desse U, eu chego nesta expressão para esse produto aqui, certo? Eu distribuo o diferencial nesse produto. Agora, olha que interessante. Eu já cheguei à conclusão que a somatória de PR epsilon R é igual a menos a variação infinitesimal do trabalho. Mas a primeira lei da termodinâmica me diz o seguinte, olha, a variação da energia interna do sistema é igual à variação do calor, né, menos a variação do trabalho. Então, é fácil verificar. Olhando, comparando as duas, essa expressão du é igual a dq menos dw, comparando com essa expressão aqui, né, du, né, produto, ó, o somatório de epsilon dpr mais somatória de PR de epsilon R, é fácil identificar que esse cara aqui, a somatória epsilon R dpr, é igual à variação do calor. Então, nós chegamos ao calor. E é imediato inferir que, no caso não exista trabalho externo, o sistema não sofra nenhum tipo de trabalho externo, a variação do calor, ou seja, a sua transferência de calor pela fronteira será igual à variação da energia interna. Isso é uma coisa razoavelmente óbvia, né? E tomando, né, a gente tomando essa definição e pegando a definição da função de distribuição de probabilidades, fazendo uma álgebra aí, o ln da probabilidade de R, a gente sabe que PR é igual a 1 sobre Z e elevado a menos beta epsilon R, e aí aplicando a distribuição do logaritmo, né, eu tenho que ln de menos ln de Z igual a menos beta epsilon R, portanto, o beta epsilon R vai ser menos ln de PR mais ln de Z. Aí, fazendo aqui uma inferência, tem que epsilon R é igual a 1 menos 1 sobre beta ln de PR mais ln de Z. Lembrando que eu tenho PR, que é aquela função de probabilidade, e tenho Z, que é a função de partição. Então, substituindo na expressão para dq, eu chego nessa expressão que eu recomendo de novo a vocês, que façam na mão façam na mão essa conta, mais para vocês desmistificarem isso aqui, para não achar, isso é uma matemática muito complicada, muito complexa. Não. É álgebra. Tem muito mais álgebra do que vocês imaginam. Não tem nada muito sofisticado aqui. Então, façam na mão. Façam essas passagens na mão e eventualmente, em sala de aula, o que acontece? Acaba sendo que os atos falhos, né? Então, o professor dá uma erradinha, o aluno pega o erro, porque ele está acompanhando o raciocínio, e fica aquele jogo salutar, né, de gato e rato.
Então, seria interessante a gente ter emular essa situação aqui. Então, fazendo essa passagem aqui, eu chego a esta expressão, né? Mas eu sei que a variação a soma das variações infinitesimais da probabilidade é igual a 1. Veja, é igual a zero, desculpa. A soma das probabilidades é igual a 1, mas a soma da variação das probabilidades é igual a zero. Então, e assumindo que a somatória ln/dpr é igual à somatória de PR/ln/PR, e que 1 sobre beta é K vezes K, o constante de Boltzmann, vezes a temperatura, eu chego para uma expressão para a variação do calor, né? Que é menos KB T D somatória de PR dPR. Certo? Álgebra. Fui fazendo as transformações algébricas aqui. E aí, olha que interessante. A segunda lei da termodinâmica me diz o seguinte, olha, a variação do calor, né? A variação do calor está associada à variação da entropia por um fator T, que a gente convenciona chamar de temperatura. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente olha para a temperatura e acha que a temperatura é uma grandeza, é uma propriedade, né? E, na verdade, ela é uma constante de, de proporcionalidade entre o calor e a entropia, né? E, olhando para aquela expressão anterior, você identifica o quê? Que a entropia, então, é igual a menos KB, a somatória de PR e LNPR. Que, com isso, chegamos na conhecida equação de Boltzmann, onde, se eu tenho a mesma probabilidade, se eu pego um sistema e todos os estados possuam a mesma probabilidade, né? Então, portanto, a PR é igual a 1 sobre ômega, então aí eu chego é assim que eu chego na constante de Boltzmann, na equação de Boltzmann. Na verdade, a equação de Boltzmann mais completa é essa aqui de cima. Essa aqui é mais famosa. Então, portanto, eu, usando LNPR, fazendo essa álgebra em cima da expressão para PR, eu chego que a minha entropia, o valor da minha entropia vai ser igual a essa expressão algébrica, que, desmembrando a somatória, né, eu tenho esses dois termos. Aqui eu tenho uma somatória de todas as probabilidades, isso aqui é igual a 1, e isso aqui também, isso aqui a gente já sabe quem que é esse cara aqui. Esse cara aqui é justamente quem? A energia interna, né? O valor médio esperado da energia interna do sistema. Então, substituindo aqui por 1 e aqui por U, eu chego para uma expressão que relaciona a entropia com a energia interna. E, pela definição, sabendo que a energia livre de Helmholtz é igual, é definida, veja, isso é uma definição, é U menos TS, e fazendo essa pequena álgebra aqui, dividindo tudo por T, eu chego de forma direta que F é, ou seja, energia livre de Helmholtz, é igual a menos KB, ou seja, constante de Boltzmann vezes temperatura Ln de Z. E eu sei por definição que a capacidade térmica em um volume constante, é a variação da energia interna em relação à temperatura. Então, olha que interessante. Eu tendo F, né, a energia livre de Helmholtz, eu chego, através de manipulações das funções termodinâmicas, eu chego em todas as outras funções termodinâmicas macroscópicas. E
tendo o valor da energia interna, U, fazendo a sua derivada em relação à temperatura, eu chego à capacidade térmica do meu sistema em relação a um volume constante. E preste atenção numa coisa. O que eu precisei determinar apenas? Usei a função de partição canônica. Eu tendo a função de partição canônica, eu chego diretamente numa expressão para U e chego diretamente numa expressão para S, chego diretamente numa expressão para energia livre de Helmholtz e chego diretamente numa expressão para a capacidade térmica, que eu diria a vocês que é a grandeza termodinâmica mais fácil de você medir num laboratório, através de um calorímetro. Então, pronto, conseguimos fazer a ponte, né, de um modelo microscópico para grandezas macroscópicas clássicas. Né? O legal disso aqui é o seguinte: primeiro, você fazendo essa ponte, você consegue fazer, né, essa correlação entre modelo e você tentar explicar o que está acontecendo na escala atômica através de medidas macroscópicas simples, relativamente simples, e vice-versa. Né? E isso, em termos práticos, é bastante interessante. É uma pena que essa técnica, né, que essa ferramenta, ela não seja, eu vejo pelos cursos, né, pelo repertório do pessoal, ela não seja muito frequente. O pessoal meio que acha isso uma teoria muito abstrata. Isso é muito útil para você testar, justamente para você testar modelos quantitativamente. Né? Qualitativamente, gente, testar coisa qualitativamente é opinião. Opinião, a gente já sabe onde nos leva. Agora, quando você tem números, você tem quantidades bem determinadas, aí é uma questão objetiva, uma questão de comprovação objetiva. Ok? Vamos pegar aqui como exemplo sistemas fracamente interagentes. O que são sistemas fracamente interagentes? São que os seus componentes, eles não interagem com uns com os outros, ou interagem de uma forma bastante fraca. Né? Eles não, não se toquem, por exemplo, não troquem energia, etc. Então, eu tenho lá eu tenho N unidades constitutivas. Pode ser átomos. Esses modelos, gente, são muito loucos, porque o pessoal tem usado isso aqui que a gente está vendo em economia, em bolsa de valores. Isso aqui tem uma aplicação maior do que a gente imagina. Por quê? Porque ele é fundamentado em conceitos estatísticos. Né? Não é uma coisa. A teoria já é muito bem. A teoria matemática já é muito bem consolidada. A prática disso é absurdamente já consolidada. Então, vamos supor que eu tenho um sistema com N unidades constitutivas, que pode ser moléculas, pode ser átomos de um cristal, pode ser regiões de um cristal, mas a condição aqui é que elas sejam fracamente interagentes. Né? Então, um átomo aqui não interaja com um átomo que esteja... ele só interaja, por exemplo, com os primeiros vizinhos, numa estrutura cristalina. E aí, aí eu vou ter uma distribuição de probabilidade para cada um desses carinhas. Certo? Eu vou ter uma distribuição de probabilidade para cada um desses carinhas. Né? Cada um desses carinhas, eles vão poder ter N configurações, né? Possíveis estados de energia, certo? E cada estado de energia desse aí, ele tem uma respectiva probabilidade. Né? E aí eu vou fazer juntar tudo isso aí. Então, como é que eu faço essa mistura? Né? Aqui eu tenho aqui a minha definição da função de distribuição de probabilidade, né? Como nós vimos lá atrás. E aí agora a diferença é que a minha energia do meu sistema como um todo é a soma das energias de cada um de seus constituintes, certo? Então você imagina você está dentro de uma sala de aula, vamos supor que cada um de vocês tem uma energia.
A soma total, a energia da sala de aula é a soma total das energias. Certo? E cada um de vocês tem uma probabilidade de ter cada uma dessas energias, possíveis energias. Certo? Então, aí que eu traduzo isso na minha, na minha, na minha expressão aqui. Então, esse cara aqui, de cima, essa somatória, é a somatória, nada mais é do que a soma de todas as possíveis energias, certo? E a probabilidade desse estado, né, é dada em função, desculpa, dos possíveis estados e suas respectivas probabilidades de cada um dos seus constituintes. Certo? Aqui cabe, veja, então aqui cabe uma observação. O estado da sala, do sistema, é aquilo que você vê por o global, vai ser a soma dos microestados, certo? Agora veja, como eu tenho cada indivíduo, cada N, cada unidade do sistema, desculpa, cada I pode ter várias possibilidades, então eu vou ter vários estados possíveis, vários exões R possíveis, com uma respectiva probabilidade. Então, aí como é que eu calculo a minha função de partição? Que é o que eu quero determinar. Veja, onde eu quero chegar? Na função de partição. Esse é o meu foco. A função de partição é justamente o que? A somatória. Né? Nós vimos. Somatória, essa somatória aqui. Em epsilon, beta e epsilon. Então, essa energia epsilon sigma I é a energia associada ao subsistema I no estado sigma I. Né? Vocês estão entendendo? É um pouco assim. Então, você imagina. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenha três coisas com três indivíduos. Cada um desses indivíduos pode ter diversas energias. Esses indivíduos que eu chamo, por exemplo, uma molécula. Moléculas. A energia total do sistema vai ser a soma das três energias. Mas cada um desses indivíduos pode ter possíveis, cada um deles pode ter possíveis energias, com suas respectivas probabilidades. Então, é isso que eu estou enxergando aqui. E aí, como é que eu chego na expressão da probabilidade? Eu abro essa exponencial aqui, certo? Abro a exponencial e abro a minha função de partição. E aí eu chego, desculpa. Aí eu chego na minha expressão para as probabilidades. Chego nessa expressão que onde eu o que eu fiz? Eu simplesmente desmembrei, né? Separei os termos que estavam em soma. E aí eu chego à conclusão que, portanto, essa probabilidade aqui é o produto das probabilidades de cada microestado. Certo? Então, se eu tenho N partículas não interagentes, que são idênticas umas às outras, então o que vai acontecer? Cada sigma vai ser, os sigmas serão iguais uns aos outros. Então, a minha função, eu vou ter uma função de partição por subsistema. Eu posso isolar por subsistema. E aí, com isso eu chego à minha função de partição por subsistema, né? Que é esse zetinho aqui. E a respectiva probabilidade para cada subsistema. Né? Ou seja, de eu encontrar uma energia epsilon sigma para aquele subsistema. Substituindo isso, aí agora chegando a energia média por subsistema, então será dada. Veja, por subsistema, não no todo. Então eu estou pegando, por exemplo, num cristal, estou pegando átomo a átomo. Então, por átomo, energia média esperada por átomo vai ser, né,
a probabilidade de encontrar naquela energia vezes as possíveis a respectiva energia. E aí, eu fazendo uma manipulação algébrica, eu novamente chego à conclusão de que para que eu chegue à energia média por subsistema, eu derivo a função de partição por subsistema em relação a beta, que é essa expressão aqui. E para chegar na energia total, como eu estou fazendo uma análise estatística, né, é simplesmente multiplicar esse Uzinho pelo número total de indivíduos, certo? E aí vai direto. Então, para eu chegar na função de Helmholtz, eu venho da onde? Eu tiro primeiro o ln do zetinha, do zeta, multiplico por kbt, certo? E aí com isso eu chego no Fzinho. Agora veja, aqui não caberia uma relação direta. Por quê? Porque o Z grande, ou seja, a função de partição canônica, ela é zetinha, zeta v elevado a n, não vezes n. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, na verdade, quando a minha relação direta, então não é essa aqui. A minha relação direta é o quê? É o menos kbt ln de z. Agora z é zetinha, zeta elevado a n, portanto, minha função de partição de Helmholtz vai ser n, número de partículas, número de agentes, número de indivíduos, vezes kb, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura, ln de zeta. Então, de novo, eu preciso do zeta. Aí eu chego na entropia do sistema da mesma forma, fazendo a mesma manipulação. Aonde eu vou chegar fazendo uma manipulação algébrica, eu chego nessa expressão direta aqui. E aí eu chego nessa função aqui, onde eu tenho u, t, kb, ln de zeta. Ou eu posso também chegar na entropia através da definição da função de Helmholtz. Né? E aí eu chego através dessa manipulação algébrica. Veja que isso você fez uma vez, acabou. Essa é uma dedução, né? Aí você vai aplicar. Então, se eu tenho um sistema, então você vai aplicar isso aqui. Né? Eu tenho um sistema fracamente interagente que eu sei que conheço as probabilidades ou conheço as possíveis energias que cada indivíduo pode ter. Isso é mais fácil do que vocês imaginam. Então, eu consigo, usando essas expressões que aqui eu deduzi para vocês, eu consigo chegar em grandezas macroscópicas. Certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo para desmistificar. Né? Então, pega aqui um exemplo de N átomos não interagentes, idênticos e não localizados. Um cristal, né, numa temperatura muito baixa, pode ser olhado dessa forma. Né? Cada átomo pode ser olhado dessa forma. São N átomos não interagentes. Né? E aí esse átomo ele pode estar no estado fundamental ou pode estar num estado excitado com uma energia epsilon, maior que zero, que eu quero, por exemplo, eu quero determinar. Eu quero falar, será que esse sistema ele só tem duas energias possíveis? Essa é uma aplicação possível para essa conta. Será que meu sistema pode ter, nessa temperatura, duas energias possíveis apenas? Então, aí eu vou calcular, fazer uma dedução do zetinha, do z, do u, do f, do s e da capacidade térmica. Aí eu vou pensar, bom, será que tem diferença para temperaturas baixas ou temperaturas altas? E aí eu vou fazer essa análise. Eu comecei a fazer a conta aqui para vocês. Como o resto é manipulação algébrica, eu deixei aqui para vocês se divertirem. E o zetinha, então ficou, olha como é simples, né? Eu tenho dois estados, né? Eu tenho o estado
fundamental e o estado excitado. E eu cheguei para o Zetinha essa expressão aqui, essa expressão simples, né? E aí, minha função de partição canônica vai ser o Zetinha elevado a N. Aí vocês façam as contas. Depois eu vou deixar exercícios para vocês fazerem. Um exercício para vocês fazerem, para vocês treinarem ou baterem um pouco a cabeça. No começo é difícil, no começo é meio... Porque não a maioria de vocês não está acostumado com esse tipo de ferramenta. Mas eu garanto para vocês, olha, é uma ferramenta muito útil, principalmente no que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, não tem sentido, não dá para eu falar para vocês, discutir com vocês, concentração de equilíbrio de lacunas, ou concentração de equilíbrio de interstícios, sem a gente fazer um tratamento estatístico dessa coisa. Não tem como eu chegar, apresentar para vocês, né, as expressões e como isso interfere, como isso pode interferir em outros defeitos cristalinos. Então, começamos hoje, né, com essa ferramenta. Eu quero que vocês façam essas contas, não porque mais para o cérebro ele ir se acostumando e desmistificando, né? E perdendo perdendo o medo. Porque vocês depois vão, quando forem pegar uma literatura mais específica, onde há um tratamento termodinâmico mais sofisticado, e às vezes você deixa de aproveitar aquela informação interessante porque você não tem um repertório matemático básico né, que por algum motivo cultural, estrutural, você não adquiriu. Então, estou ofertando para vocês essa caixinha de ferramentas que espero que seja muito útil para vocês, tá? Então, a nossa conversa hoje termina aqui e amanhã, quarta-feira, nós vamos ter nosso bate-papo usual e espero que estejam todos bem. Não esqueçam de fazer aquilo que eu disse, refaçam tanto hoje na aula como um todo, façam as continhas, refaçam as coisas que foram apresentadas. Eu normalmente iria apresentar isso daqui numa lousa para você junto comigo ir desenvolvendo o raciocínio matemático. Essa seria a forma mais correta. Para isso que serve ainda não, eu não para esse tipo de coisa realmente a aula gravada não tem muito sentido. Agora, eu preciso da colaboração de vocês e refazerem as contas que a gente viu aqui, os vetores, e tentar. Quem não está tendo, quem está tendo dificuldade, volta lá atrás, vai em vetores, vai em exponenciais, procura. Porque às vezes você não está entendendo. Às vezes o seu gargalo não é um conceito do tema em si, mas é alguma coisa que está faltando lá atrás. Às vezes é um ajuste, um pequeno ajuste é o suficiente para vocês chegarem no nosso nível aqui, que não é tão sofisticado. Depois eu passo para vocês uma literatura, mas eu estou mastigando bastante essa parte, porque, obviamente, eu estou abordando a parte que eu sei que vocês vão precisar, que vai ser útil para vocês, tá bom? Então, até a próxima e obrigado aí pela atenção.